Tasavitu Varenyam Bargo Devasya Dimahi Yoyona Prachodaya. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal do Gita, o seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e narrado por mim, seu amigo Satyaraja Dasanudasaha. Continuação do primeiro capítulo, Observando os Exércitos. Texto 24. Sanjaya Uvacha Evamuktu Hrishikesho Udakshena Bharata Sanayorubayor Madhye Stapayatvaratotamam. Sanjaya disse: Ó descendente de Bharata, tendo Arjuna se dirigido desse modo a ele, o Senhor Krishna conduziu a excelente quadriga, colocando-a no meio dos exércitos de ambos os grupos. Significado de Prabhupada. Neste verso, Arjuna é chamado de Gudakesha. Gudaka significa dormir, e aquele que conquista o sono chama-se Gudakesha. Dormir também significa ignorância. Assim, Arjuna conquistou tanto o sono como a ignorância por causa de sua amizade com Krishna. Como um grande devoto de Krishna, ele não podia se esquecer de Krishna nem por um momento, porque esta é a natureza do devoto. Tanto desperto como dormindo, um devoto do Senhor nunca pode ficar livre de pensar no nome, na forma, qualidade e passatempos de Krishna. Desse modo, um devoto de Krishna pode conquistar tanto o sono quanto a ignorância, simplesmente por pensar em Krishna constantemente. Isso se chama consciência de Krishna, ou Samadhi. Como Hrishikesha, o diretor dos sentidos e da mente de toda entidade viva, Krishna podia compreender o propósito de Arjuna de colocar a quadriga no meio dos exércitos. Assim ele fez e falou o que se segue. Texto 25. Bhishma Drona Pramukata Sarvesham Chamahikshitam Uvacha Partha Pashaitam Samavetam Kuruniti. Na presença de Bhishma, Drona e todos os outros comandantes do mundo, Hrishikesha, o Senhor, disse: Observe, Partha, todos os Kurus que estão reunidos aqui. Significado. Como a super-alma de todas as entidades vivas, o Senhor Krishna podia compreender o que acontecia na mente de Arjuna. O uso da palavra Hrishikesha neste caso indica que ele sabia de tudo, e a palavra Partha, ou o filho de Kunti, ou Prita, é também similarmente significativa em referência a Arjuna. Como amigo, ele queria informar a Arjuna que porque Arjuna era filho de Prita, a irmã de seu próprio pai Vasudeva, ele tinha concordado em ser o quadrigário de Arjuna. Mas o que Krishna quis dizer quando ele disse a Arjuna para observar os Kurus? Arjuna queria parar ali e não lutar? Krishna nunca esperou semelhante coisa do filho de sua tia Prita. Desse modo, o Senhor tentou animar Arjuna brincando amigavelmente. Texto 26. Tatra pashyat stitan partha
Pitrinata Pitamaham Acharyam Matulam Bratrim Putram Pautram Sakim Stata Swashuram Suhridaschaiva Senayoru Bayorapi. Ali, Arjuna pôde ver, no meio dos exércitos de ambos os grupos, seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos e também seu sogro e bem-querentes, todos ali presentes. Significado: no campo de batalha, Arjuna pôde ver todas as classes de parentes. Ele pôde ver pessoas como Burishrava, que eram contemporâneos de seu pai, os avós Bhishma e Somadatta, mestres como Dronacharya e Kripacharya, tios maternos como Shalya e Shakuni, irmãos como Duryodhana, filhos como Lakshmana, amigos como Ashvatthama, bem-querentes como Kritavarma e etc. Ele pôde ver também os exércitos que continham muitos de seus amigos. Texto 27. Tam samikshya sakamteya sarva bandhuin avashtitam kripaya paraya vishto vishidani damabravit. Quando o filho de Kunti, Arjuna, viu todas estas diversas classes de amigos e parentes, ele ficou dominado pela compaixão e falou assim. Texto 28. Arjuna uvacha drishtemam swajanam Krishna yuyutsum samupashtitam siddhanti mamagatrani mukam chaparishushyati. Arjuna disse: meu querido Krishna, vendo meus amigos e parentes presentes diante de mim, com tal ânimo para lutar, sinto os membros de meu corpo tremer e minha boca secar. Significado: qualquer homem que tenha devoção genuína pelo Senhor possui todas as boas qualidades que são encontradas em pessoas divinas ou nos semideuses, enquanto o não devoto, ainda que avançado por sua educação e cultura nas qualificações materiais, carece de qualidades divinas. Como tal, Arjuna, logo depois de ver seus familiares, amigos e parentes no campo de batalha, foi dominado imediatamente pela compaixão por eles, que tinham decidido lutar entre si. Quanto a seus soldados, ele sentiu compaixão por eles desde o início, mas ele sentia compaixão até pelos soldados do grupo oposto, antevendo a morte iminente deles. E pensando assim, os membros do seu corpo começaram a tremer e sua boca secou. Ele estava, mais ou menos, assombrado de ver o espírito de luta deles. Praticamente toda a comunidade, todos os parentes consanguíneos de Arjuna tinham vindo lutar com ele. Isto transtornava um devoto tão benévolo como Arjuna. Embora não se mencione aqui, ainda assim pode-se imaginar facilmente que não apenas os membros corpóreos de Arjuna estavam tremendo e a boca secando, como também ele chorava de compaixão. Estes sintomas em Arjuna não se deviam à fraqueza, mas ao seu bom coração, uma característica de um devoto puro do Senhor. Por isso está dito: Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunais tatra samasate surah harava bhaktasya kuto mahadguna Manorate nasat davato bahi. Aquele que tem devoção inabalável pela personalidade de Deus tem todas as boas qualidades dos semideuses. Mas aquele que não é um devoto do Senhor tem só qualificações materiais, que são de pouco valor.
Isto é porque ele está pairando no plano mental e é certo que será atraído pela deslumbrante energia material. Bhagavatam, 5º canto, capítulo 18, verso 12. Texto 29. Vepatuscha sharireme romarashascha jayate gandivam shramsate hastat tuakchaiva paridahyate. Todo o meu corpo está tremendo e meu cabelo está arrepiado. Meu arco Gandiva está escorregando de minha mão e minha pele está ardendo. Significado: há 2 tipos de tremor do corpo e 2 tipos de arrepiar de cabelo. Estes fenômenos ocorrem ou em grande êxtase espiritual ou por grande medo sob condições materiais. Não existe medo na realização transcendental. Os sintomas de Arjuna nesta situação são de medo material, ou seja, a perda da vida. Isto fica evidente por outros sintomas também. Ele ficou tão impaciente que seu famoso arco Gandiva escorregava de suas mãos. E, porque o coração ardia dentro dele, ele sentia uma sensação ardente na pele. Tudo isto se deve a uma concepção material da vida. Texto 30. Nacha shaknomiya vastatum bharamatva cha memana nimitani cha pashyami viparitani keshava. Sinto-me incapaz de permanecer aqui por mais tempo. Estou me esquecendo de mim, e minha mente está girando. Prevejo só o mal, ó matador do demônio Keshi. Significado: devido à sua impaciência, Arjuna era incapaz de ficar no campo de batalha e estava se esquecendo de si por conta da fraqueza de sua mente. O apego excessivo às coisas materiais coloca um homem numa condição confusa de existência. Bhayam dviti yabhiniveshata. Estes temor e perda de equilíbrio mental ocorrem em pessoas que estão demasiadamente afetadas pelas condições materiais. Arjuna anteviu somente infelicidade no campo de batalha, e ele não seria feliz mesmo se ganhasse a vitória sobre o inimigo. A palavra nimitta é significativa. Quando um homem vê apenas frustração em suas expectativas, ele pensa: por que estou aqui? Todos estão interessados em si mesmos e em seu próprio bem-estar. Ninguém está interessado no Eu Supremo. Supõe-se que Arjuna mostre descaso pelo interesse próprio por causa da submissão à vontade de Krishna, que é o verdadeiro interesse próprio de todo o mundo. A alma condicionada se esquece disso e por isso sofre as dores materiais. Arjuna pensava que sua vitória na batalha só seria causa de lamentação para ele. Texto 31. Nachashrayo nupashyami hatva swajanamahahe nakankshe vijayam Krishna nacharadyam sukanicha. Não vejo como pode resultar algo de bom se mato meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidade subsequentes. Significado: sem saber que o interesse próprio está em Vishnu ou Krishna, as almas condicionadas se atraem por relações corpóreas, esperando ser felizes em tais situações. Influenciadas pela ilusão, elas se esquecem de que Krishna também é a causa da felicidade material.
Arjuna parece ter se esquecido até dos códigos morais para um kshatriya. Está dito que 2 tipos de homens, a saber, o kshatriya, que morre diretamente na frente da batalha sob as ordens pessoais de Krishna, e a pessoa na ordem renunciada da vida, que é absolutamente devotada à cultura espiritual, são elegíveis para entrar no globo solar, que é tão poderoso e deslumbrante. Arjuna se mostrava relutante até em matar seus inimigos, e que dizer de seus parentes? Ele achava que matando seus parentes não haveria nenhuma felicidade em sua vida. Por isso não desejava lutar. Assim como uma pessoa que não sinta fome não tem inclinação para cozinhar. Então decidiu ir-se para a floresta e viver uma vida isolada na frustração. Mas, como um kshatriya, ele necessita um reino para sua subsistência, pois os kshatras não podem se dedicar a nenhuma outra ocupação. Mas Arjuna não tinha nenhum reino. A única oportunidade de Arjuna ganhar um reino estava em lutar com seus primos e irmãos e reclamar o reino herdado de seu pai, coisa que não lhe agrada fazer. Por isso, ele se considera apto para ir à floresta, viver uma vida frustrada de reclusão. Textos 32 a 35. Kim no rajena govinda, kim bogai jivitenava, yeshamartekam kishtam no, rajam boga sukanicha, taimevasti tayude, pranaustyaktva dananicha, acharya pitara putras, tataivacha pitamaha, matula swashura pautro, shala sambhajinastata, etam nahantumichami, gnatopi madhusudana, apitrailokya rajasya, hetokinnu mahikrite, nihatya dartarashtrana, capritisya janardana. Ó Govinda, de que nos valem reinos, felicidade ou até a própria vida, quando todos aqueles pelos quais podemos desejar estão agora dispostos neste campo de batalha? Ó Madhusudana, quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e todos os parentes estão dispostos a dar suas vidas e propriedades e estão diante de mim, então por que desejaria eu matá-los, ainda que eu sobreviva? Ó mantenedor de todas as criaturas, não estou disposto a lutar com eles, nem mesmo em troca dos 3 mundos, muito menos por esta terra. Significado: Arjuna se dirige ao Senhor Krishna como Govinda, porque Krishna é o objeto de todos os prazeres para as vacas e os sentidos. Utilizando esta palavra significativa, Arjuna indica o que satisfará seus sentidos. Embora Govinda não se destine a satisfazer nossos sentidos, se tentamos satisfazer os sentidos de Govinda, então nossos sentidos se satisfazem automaticamente. Materialmente, todo mundo quer satisfazer seus sentidos e quer que Deus seja o supridor para tal satisfação. O Senhor satisfará os sentidos das entidades vivas tanto quanto elas mereçam, mas não na medida que possam ambicionar. Mas quando uma pessoa toma o caminho oposto, a saber, quando a pessoa tenta satisfazer os sentidos de Govinda, sem desejar satisfazer os seus próprios sentidos, então, pela graça de Govinda, todos os desejos da entidade viva são satisfeitos.
O profundo afeto de Arjuna pela comunidade e pelos membros da família se exibe aqui, em parte, por causa de sua compaixão natural por eles. Portanto, ele não está preparado para lutar. Todo mundo quer mostrar sua opulência aos amigos e parentes, mas Arjuna teme que todos os seus parentes e amigos morrerão no campo de batalha e será incapaz de compartilhar sua opulência depois da vitória. Este é um cálculo típico da vida material. Contudo, a vida transcendental é diferente. Uma vez que um devoto queira satisfazer os sentidos do Senhor, ele pode, se o Senhor o permite, aceitar todos os tipos de opulência para o serviço do Senhor. E, se o Senhor não o permite, ele não deve aceitar uma migalha. Arjuna não queria matar seus parentes, e se havia alguma necessidade de matá-los, ele desejava que Krishna os matasse pessoalmente. A esta altura ele não sabia que Krishna já os tinha matado antes de sua vinda para o campo de batalha, e que ele seria apenas um instrumento para Krishna. Este fato é revelado nos capítulos seguintes. Como um devoto natural do Senhor, Arjuna não gostava de retaliar contra seus primos e irmãos canalhas, mas era plano do Senhor que todos fossem mortos. O devoto do Senhor não retalha contra o malfeitor, mas o Senhor não tolera qualquer desfeita dos canalhas aos devotos. O Senhor pode perdoar uma pessoa por sua própria conta, mas não perdoa ninguém que tenha feito mal a seus devotos. Por isso, o Senhor estava determinado a matar os canalhas, embora Arjuna quisesse perdoá-los. Texto 36. Papame vashraya deasman hatvaitam atatayana tasman narhavayam hamtum dartarashtram swabandavam swajanam hikatam hatva sukhinasya mamadava. O pecado cairá sobre nós se matarmos tais agressores. Por isso não é correto que nós matemos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Significado: de acordo com as injunções védicas, há 6 tipos de agressores. 1. Aquele que dá veneno. 2. Aquele que incendeia a casa. 3. Aquele que ataca com armas mortais. 4. Aquele que rouba as riquezas. 5. Aquele que ocupa as terras de outrem. E 6. Aquele que rapta uma esposa. Estes agressores devem ser mortos de imediato, e uma pessoa não incorre em pecado se matar tais agressores. Este ato de matar agressores é muito apropriado para qualquer homem ordinário, mas Arjuna não era uma pessoa ordinária. Ele era santo por caráter e por isso queria lidar com eles com piedade. Este tipo de piedade, no entanto, não é para um kshatriya. Embora seja necessário que um homem responsável pela administração de um estágio seja piedoso, ele não deve ser covarde. Por exemplo, o Senhor Rama era tão piedoso que as pessoas estavam ansiosas por viver em seu reino. Rama Raja. Mas o Senhor Rama nunca mostrou covardia alguma. Ravana foi um agressor contra Rama, pois raptou a esposa de Rama, Sita. Mas o Senhor Rama deu lições suficientes a ele, sem paralelo na história do mundo. No caso de Arjuna, porém, deve-se considerar o tipo especial de agressores, a saber, seu próprio avô, próprio mestre, amigos, filhos, netos, etc. Por causa deles, Arjuna pensava que não devia tomar as severas medidas necessárias
contra os agressores ordinários. Além disso, pessoas piedosas são aconselhadas a perdoar. Tais injunções para pessoas piedosas são mais importantes do que qualquer emergência política. Arjuna considerou que, ao invés de matar seus próprios parentes por razões políticas, seria melhor perdoá-los com base na religião e no comportamento santo. Portanto, ele não considerou tal matança proveitosa simplesmente em troca de felicidade corpórea temporária. Além do mais, se reinos e prazeres dela provenientes não são permanentes, por que ele arriscaria a vida e a salvação eterna matando seus próprios parentes? O fato de Arjuna ter chamado Krishna de Madhava, ou o esposo da deusa da fortuna, também é significativo em relação a isto. Ele queria mostrar a Krishna que, como esposo da deusa da fortuna, não lhe convinha induzir a Arjuna a empreender uma questão que viria a trazer infortúnio no final das contas. Krishna, porém, nunca causa infortúnio a ninguém, muito menos a seus devotos. Textos 37 e 38. Yadyapyete na pashyanti lobopahata chetasa kulukshaya kritam dosham mitradrohe chapatakam katam nagyeyam asmabi papadasma nivarchitum kulakshaya kritam dosham prapashyadbir Janardana. Ó Janardana, embora estes homens, tomados pela cobiça, não vejam falta alguma em matar sua própria família ou em lutar com amigos, por que nós, que temos conhecimento do pecado, haveríamos de nos ocupar nesses atos? Significado: um kshatriya não deve se negar à luta ou ao jogo quando é assim convidado por um grupo rival. Sob tal obrigação, Arjuna não podia se negar a lutar, pois tinha sido desafiado pelo grupo de Duryodhana. Quanto a isto, Arjuna considerou que o outro grupo podia estar cego para os efeitos de tal desafio. Arjuna, entretanto, pôde ver as más consequências e não podia aceitar o desafio. A obrigação é realmente compulsória quando o efeito é bom, mas quando o efeito é contrário, então ninguém pode ser obrigado. Considerando todos estes prós e contras, Arjuna decidiu não lutar. Texto 39. Kulakshaye pranashyamti kula dharma sanatanam dharme nashte kulam krichisnam adharmo bibhavatyuta. Com a destruição da dinastia, destrói-se a eterna tradição familiar, e assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Significado: no sistema da instituição Varnashrama, existem muitos princípios de tradições religiosas para ajudar os membros da família a crescer apropriadamente e alcançar valores espirituais. Os membros mais velhos são os responsáveis por tais processos de purificação na família, começando do nascimento até a morte. Mas, com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares de purificação podem parar, e os restantes membros jovens da família podem desenvolver hábitos irreligiosos e, de tal modo, perder sua oportunidade para a salvação espiritual. Portanto, por nenhum motivo, os membros mais velhos da família devem ser mortos. Texto 40. Adharma bibhavat Krishna pradushyanti kula istriya istrisho dushta suvarshneya jayate varna sankara. Quando a irreligião predomina na família, ó Krishna, as mulheres da família se corrompem, e da degradação das mulheres, ó descendente de Vrishni, vem progenie não desejada.
Significado: a boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz, prosperidade e progresso espiritual na vida. Os princípios da religião Varnashrama foram projetados de maneira que a boa população prevalecesse na sociedade para o progresso espiritual geral do Estado e da comunidade. Esta população depende da castidade e fidelidade de sua classe feminina. Assim como as crianças são muito propensas a serem desencaminhadas, as mulheres são similarmente muito propensas à degradação. Por isso, tanto as crianças como as mulheres precisam da proteção dos membros mais velhos da família. Ocupando-se em diversas práticas religiosas, as mulheres não se desencaminharão ao adultério. Segundo Chanakya Pandit, as mulheres não são geralmente muito inteligentes e por isso não são dignas de confiança. Assim, as diferentes tradições familiares de atividades religiosas devem sempre deixá-las ocupadas, e dessa forma sua castidade e devoção darão nascimento a uma população boa, elegível para participar no sistema Varnashrama. Com o fracasso deste Varnashrama Dharma, naturalmente as mulheres ficam livres para agir e se misturar com os homens, e assim incorrem em adultério com o risco de população não desejada. Homens irresponsáveis também provocam adultério na sociedade, e desse modo crianças não desejadas inundam a raça humana com o risco de guerras e pestilência. Texto 41. Sankaro narakayaiva kula gnanam kulasya cha patanti pitaro hyesham lupta pindodaka kriya. Quando há aumento de população não desejada, cria-se uma situação infernal tanto para a família como para aqueles que destroem a tradição familiar. Em tais famílias corruptas, não há oferecimento de oblações de alimento e água para os ancestrais. Significado: de acordo com as regras e regulações das atividades fruitivas, há uma necessidade de oferecer, periodicamente, alimento e água aos antepassados da família. Este oferecimento é executado pela adoração a Vishnu, porque em se comendo os restos dos alimentos oferecidos a Vishnu, a pessoa pode se libertar de todos os tipos de ações pecaminosas. Às vezes, os antepassados podem estar sofrendo de diversos tipos de reações pecaminosas, e, às vezes, alguns deles nem mesmo podem adquirir um corpo material grosseiro, e são forçados a permanecer em corpos sutis como fantasmas. Assim, quando os restos do alimento prasada são oferecidos aos antepassados pelos descendentes, os antepassados são liberados da vida de fantasma ou outros tipos de vida miserável. Esta ajuda prestada a antepassados é uma tradição familiar, e para aqueles que não estão em vida devocional é necessário executar tais rituais. Aquele que está ocupado na vida devocional não se requer que pratique tais ações. Simplesmente executando o serviço devocional, a pessoa pode salvar centenas e milhares de antepassados de todos os tipos de miséria. Está declarado no Bhagavatam, no 11º canto, capítulo 5, verso 41. Devarishi Bhuttapta Nrinam Pitrinam Nakinkaro Nayam Charajam Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Parihrityakardam. Qualquer pessoa que tenha se refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o que dá a liberação, abandonando todos os tipos de obrigação, e que tenha adotado o caminho com toda seriedade, não deve nem deveres nem obrigações aos semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros familiares, humanidade
ou antepassados. Estas obrigações se cumprem automaticamente pela execução de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Texto 42. Doshaire kula grinanam varna sankara karakai utsyadhyante jati dharma kula dharmascha sajvata. Devido aos atos malévolos dos destruidores das tradições familiares, todos os tipos de projetos de comunidades e atividades para o bem-estar da família são devastados. Significado: as 4 ordens da sociedade humana, combinadas com as atividades para o bem-estar da família, como são estabelecidas pela instituição de Sanatana Dharma ou Varnashrama Dharma, são projetadas para capacitar o ser humano a alcançar sua salvação última. Portanto, o rompimento da tradição do Sanatana Dharma por líderes irresponsáveis da sociedade resulta no caos desta sociedade e, consequentemente, as pessoas se esquecem do objetivo da vida, Vishnu. Estes líderes são chamados cegos, e é seguro que as pessoas que seguem estes líderes serão conduzidas ao caos. Texto 43. Utsana kula dharmanam manushyanam janardana narake niyatam vaso bhavati anushruma. Ó Krishna, mantenedor das pessoas, eu ouvi, através da sucessão discipular, que aqueles que destroem as tradições familiares residem sempre no inferno. Significado: Arjuna baseia seu argumento não em sua própria experiência pessoal, mas no que ouviu das autoridades. Esta é a maneira de receber o conhecimento verdadeiro. Uma pessoa não pode alcançar o verdadeiro ponto de conhecimento real sem receber a ajuda da pessoa certa, que já está estabelecida neste conhecimento. Há um sistema na instituição Varnashrama pelo qual uma pessoa tem que se submeter ao processo de ablução antes da morte por suas atividades pecaminosas. Uma pessoa que está sempre ocupada em atividades pecaminosas deve utilizar o processo de ablução chamado Prayaschitta. Se não o fizer, é seguro que será transferido aos planetas infernais para sofrer vidas miseráveis, como resultado de suas atividades pecaminosas. Texto 44. Arrobata mahat papam kartum vyavasitavayam yadraja sukalobena hamtu swajana mudyata. Ai, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos, impulsionados pelo desejo de gozar a felicidade régia. Significado: impulsionada por motivos egoístas, uma pessoa pode inclinar-se a atos pecaminosos, tais como matar seu próprio irmão, pai ou mãe. Há muitos destes exemplos na história do mundo, mas Arjuna, sendo devoto santo do Senhor, está sempre consciente dos princípios morais e, portanto, toma cuidado para evitar tais atividades. Texto 45. Yadmana pratikaram shastram shastrapanaya dartarashtra ranehanyus tamikshemetaram bhavet. Eu consideraria melhor que os filhos de Dhritarashtra me matassem desarmado e não opondo resistência, do que lutar com eles. Significado: é costume, de acordo com os princípios de luta kshatriya, que um inimigo desarmado e não inclinado a lutar não seja atacado. Arjuna, porém, nesta posição enigmática, decidiu que não iria lutar mesmo se fosse atacado pelo inimigo. Ele não considerou o quanto o outro grupo estava inclinado a lutar. Todos esses sintomas devem-se ao coração bondoso resultante do fato de Arjuna ser um grande devoto do Senhor.
Texto 46. Sanjaya Uvacha Evam Mukta Varjuna Samkhye Rato Pastau Pavishtat Vishrijasa Sharam Chapam Shoka Samvigna Manasah. Sanjaya disse: Arjuna, tendo assim falado no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga com a mente tomada pela angústia. Significado: enquanto observava a situação de seu inimigo, Arjuna ficou de pé na quadriga, mas ele estava em tal estado de lamentação que se sentou novamente, pondo de lado seu arco e flechas. Uma pessoa tão bondosa e compassiva no serviço devocional do Senhor está preparada para receber o conhecimento do Eu. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao primeiro capítulo do Srimad Bhagavad Gita, sobre o tema Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra. Apenas uma nota sobre alguns comentários de Prabhupada que foram feitos ao longo deste capítulo, que Arjuna lutaria com seus irmãos e filhos. É que, de acordo com a cultura védica, a família, os primos, a família paterna principalmente, tem um laço que é considerado como irmãos. Então os primos paternos, no caso os Kurus, eram filhos de Dhritarashtra. Dhritarashtra era irmão de Pandu, que era pai dos Pandavas, de Arjuna e dos outros. Então eles eram, pelos nossos critérios ocidentais, eram primos. Mas como eles eram filhos de irmãos, os dois pais eram irmãos, então pela cultura védica são considerados irmãos. E os filhos deles eram como se fossem filhos também dos próprios Pandavas. Por isso que fala aí que vai lutar contra os irmãos e os filhos, tá ok? Mas por nossos critérios aqui, são os primos no caso, são primos. Então, semana que vem, nós voltamos com o capítulo 2. Até mais! Om Bhurvasva Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi